Ouça com atenção a palavra do Senhor, é um texto histórico de relato. Nós precisamos ouvir a narrativa. Êxodo 33, versículo 1 em diante. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se apartava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo? Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor ou graça diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E o Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Até aqui. Irmãos, está diante de nós uma narrativa onde Deus está dizendo: eu não quero estar perto de você. Você já imaginou Deus falar isso para você? Eu não quero estar perto de você. Esse povo aqui já recebeu a palavra de Deus, já viu os milagres de Deus, eles creem em Deus, já são povo de Deus. O líder deles falava com Deus face a face, entre aspas. Inclusive, onde paramos aqui, fala sobre o não poder ver de fato a face de Deus. Deus se mostra de costas para Moisés. Mas é uma intimidade que o texto inclusive nos mostrou de flashback, nos mostrou um recorte do passado ou paralelo.
de como era a intimidade de Deus com Moisés. Mesmo assim, Deus está dizendo: eu não quero estar com você. Quando Deus não quer estar perto de nós. Já imaginou você acordar, fazer a sua oração matinal e Deus falar o seguinte: olha, eu não vou com você hoje não. Eu preparei um anjo, o Miguel. O Miguel vai, mas eu não vou, porque se eu for, eu te destruo na esquina. Antes de chegar no seu trabalho, eu te consumo. Porque você é duro de coração. Que diálogo, hein? Antes das 7 da manhã, com Deus Pai. Isso é um café com Deus Pai que desce amargo. Bom, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Por mais que a gente ache cômico aqui, ou inusitado demais, é precisamente o que está acontecendo aqui. Deus está falando: ó, eu prometi, não prometi? Pois vão ganhar. Vocês vão entrar na terra. E mais, tem um monte de gente lá na frente, e eu sei que são assustadores. Eu sei o nome. Aí ele vai citando os jebuseus, os heveus, os heteus. Vou derrubar todos. Pode ir na fé. Eu prometi, eu darei. Não volto atrás com a minha palavra. A única coisa é que eu mesmo não vou. Essa é a situação. E aí? O que você faria? Trato feito? Para você tá bom? Deixa eu falar para vocês. Para mim, tá suave. Facilmente estaria tranquilaço, acordo fechado. Sabe por quê? Imagina eu me preparando para viajar e Deus falando o seguinte: olha, eu vou mandar um anjo com você para te guardar na estrada. É tudo que eu quero. Eu orar para Deus abençoar o meu trabalho, abençoar a minha igreja, abençoar a minha família. E Deus falando: olha, está garantido. Eu vou mandar uns anjos para fazer isso daí acontecer para você. Que alívio. Pensar que Deus vai derrubar os inimigos. Pensar que Deus vai tirar os obstáculos para que as promessas de Deus se cumpram. Não parece suficiente para você? Não, para mim é super razoável. Aliás, pelo que você tem orado? Você que falou que não basta para você. Você tem orado para conquistar algumas coisas ou para ter intimidade com Deus? Porque a menos que você tenha orado para ter intimidade com Deus prioritariamente, para você também serve, seja honesto. Se 90% da sua oração é para que algumas coisas sejam alcançadas por Deus para você, que Ele abençoe o seu caminho, que Ele abençoe a sua vida, sua caminhada, seu negócio, sua família, então para você tem que servir. Não? Porque a única coisa que Deus falou aqui é que não daria intimidade dele para Moisés. O resto ele daria. Eu não vou, mas está garantida a minha bênção. Então deixa eu perguntar de novo. Para você bastaria? Muitas vezes para nós basta sim. Porque nós temos buscado bênçãos de Deus muito mais do que buscado a Deus. Muitas vezes temos nos contentado com cuidados de Deus. E nem de longe estamos saciados de intimidade com Deus. Para Moisés não é assim. E é por isso que o texto nos mostrou, para a narrativa, ela faz uma pausa e nos mostra uma outra cena.
Sabe como é que era Deus e Moisés no meio disso aqui tudo? Então, ele entrava na tenda, todo mundo ia para a porta olhar o que estava acontecendo, porque ia acontecer o que só acontece entre os dois. Moisés ia entrar, e quando ele entrasse, uma coluna de nuvem ia parar na porta da tenda, e sobre ela, e Moisés ia ter um encontro com Deus, e os dois falavam como qualquer um fala seu amigo. Na Almeida Revista Atualizada tem essa expressão, como qualquer um fala seu amigo. Essa era a relação dos dois. Mas é mais do que isso, se é que pode ser mais. É mais, pelo menos em quantidade, não em qualidade, porque a intensidade de ter Deus como um amigo conversando comigo já é profundo o suficiente. Mas em quantidade tem mais coisa. Tem mais elementos nessa relação. Moisés não se contenta com um anjo. Moisés não se convence pelo fato garantido de que haverá um anjo. Sabe por quê? Não foi anjo que falou para Moisés: toca aqui, pisa aqui, vai por aqui e o mar se abre, joga a vara no chão e vira serpente, fala a Faraó. Não foi anjo, foi Deus. Deus falou isso para Moisés. Deus caminhou com Moisés. Deus se revelou a Moisés. Moisés não é amigo de anjo. E nada contra os anjos. Quem me dera poder ter a visão de que um anjo está caminhando comigo, como eu disse para os irmãos. Quando eu era adolescente, lá vai aquelas falas não planejadas. Eu participava de um acampamento lá no APC. A Pâmela está aqui, eu frequentava acampamento comigo lá. Pâmela, você lembra que tinha um rapaz de uma igreja? Não vou citar a igreja não, quase saiu. Tinha um rapaz lá, diferente, de uma ala mais animada. E tinha uma reunião de oração lá, aí estava a liderança, a gente estava fazendo com várias denominações, o acampamento adolescente, uma benção, o acampamento foi muito bom. Mas a reunião de oração é que foi o destaque. Pré-acampamento. Porque tinha um rapaz mais animado lá, que no meio da oração ele estava pulando na parede. Não é brincadeira não, gente, é de verdade. Ele estava pulando na parede e passando a mão lá em cima. E pulava e passava a mão. Claro que aquilo nos chamou a atenção. Está diferente a movimentação aqui, porque normalmente a gente ajoelha para orar, aquela coisa presbiteriana, fecha o olho, tal. Demorou um tempo, a gente foi perguntar: fulano, o que está acontecendo? Está diferente aí e tal. Eu falei que tinha um anjo, eu queria pegar o pé dele. Foi o que eu pensei. Eu estava pensando que era mesmo. Só podia ser, que tanto de pena na sala. Estou brincando. Isso é parte da minha imaginação. Mas estou falando isso para os irmãos por conta que é um episódio muito curioso na nossa caminhada aí, né, de adolescente. Mas eu não sei se a coisa é suave assim, na verdade. Sabe, lúdica assim, talvez. Os anjos, exceto quando se apresentaram em figura humana, eles são assustadores. Não porque são feios, mas é porque eles são revestidos de glória. É uma coisa forte para nós. Você se lembra, por exemplo, da aparição que teve gloriosa para Daniel? Daniel caiu com a boca no chão, como morto. A cena dos pastores, quando Jesus foi nascer, e tinha um exército de anjos, tinha glória e luz, era algo tremendo, e todos eles viram. Bom, se eu soubesse que tem um anjo na sala ali, e eu sei que existem, estão por aí, mas Deus nos priva dessas visões. Nos próprios evangelhos, Deus não fica mostrando o anjo para lá e para cá, não. Às vezes ele mostra pontualmente. Pode ser que o nosso irmão realmente estava ali, quase pegando o pé do anjo. Mas eu não sei, não vi, não foi para mim que Deus mostrou. Mas eu me contentaria bastante se eu pegasse a estrada e ver um anjo ali voando do meu lado. Dizem que só vai até 160, viu, anjo? Não voa mais do que isso, não. Passou, já era. Por conta própria, brincadeira. Mas pega leve aí no volante. Passa de 160 não, na verdade eu acho que até menos, mas tem uns aí que tem as asas mais grossas que vai até 160 só.
Isso é coisa do pastor Marcelo Gualberto. Mas, irmãos, Moisés não aceita, porque Moisés não tem amizade com o anjo. Moisés é íntimo do Senhor Deus. Ele confia na voz do Senhor Deus. Não é que ele não confia no anjo, mas é porque a régua de Moisés está mais alta. Ele não se sentiu seguro sem Deus. Quem anda com Deus não tem coragem de tomar decisão sem Deus. Quem vê Deus direcionando decisão, nunca mais vai se atrever a tomar decisão sem consultar o Senhor. Se tem muito tempo que você anda tomando decisão sem Deus, sem consultar a Deus, é porque você já se esqueceu como é ser dirigido pelo Senhor. Aí a gente vai tomando decisão, porque a gente não lembra como é que é ser orientado. Deixa eu deixar o meu filho 1 mês sem corrigi-lo, sem orientá-lo, sem falar que ele tem que escovar os dentes, tomar banho, dormir na hora certa, sentar para comer. Ele vai aprender a se virar. E eu duvido que vai ser fazendo essas coisas que eu ensinei. Dificilmente. Viajou com a avó um tempo. Ficou 1 semana com a avó, 4 dias. Longe da mãe, que estava em São Paulo e estava em São Pedro. A Julie chega lá. Depois ele vai ver essa gravação. E vê a necessaire do Tito do jeitinho que ela deixou dentro da mala. Ô pai, você escovou dentro do Tito hoje, não? Aí, na verdade, não escovei dia nenhum. Aí ela foi conversar com ele, né? Ô Tito, você não escovou os dentes, não? Hoje não, mamãe, esqueci. Já tinha 1 semana sem escovar os dentes. A Júlia falou que ia mandar a conta do dentista para ele. Se a gente deixa de instruir, a criança logo, logo aprende a não ser instruída. Ela não vai levantar e falar assim, que saudade de uma bronca. A gente vai acostumando a andar sem Deus. A gente vai acostumando a andar longe, a tomar decisões por conta própria. Moisés não estava acostumado. Moisés estava acostumado a andar com o Senhor. Eu não piso se Deus não mandar eu pisar. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Tozer, A.W. Tozer, ele fala o seguinte, falta-nos reverência para com Deus, ele está dizendo. Aí ele diz, não porque somos livres do Evangelho, mas porque Deus está ausente e não temos nenhuma percepção da sua presença. Fecha aspas. Não sentimos falta. Não temos sensibilidade para com Deus. Aprendemos e nos acostumamos a andar como se não fôssemos povo de Deus, filhos de Deus, amigos de Deus. E vamos lidando com a vida. De vez em quando a gente visita o momento de oração para pedir algumas coisas e de logo já saímos e vamos tocar a vida. Queridos, Deus é alguém para relacionamento. A oração diz muito mais desse encontro do que de termos respostas para nossas petições. Tem muito mais a ver com o coração entrelaçado do que o coração respondido. Tem muito mais. Não é que não tem resposta, não é que não tem resolução por meio da oração. De forma nenhuma é isso que significa. Mas tem muito mais a ver com... E ele falava como quem fala a um amigo. Tem muito mais disso do que daquilo. Como é que anda a sua amizade com Deus? Vocês são amigos? Pastor Samuel conta de um irmão que estava enfrentando um problema com pornografia. Repetidamente voltava no gabinete com esse problema e tudo mais. Aí um dia, disse que o pastor resolveu falar para ele, falar assim, cara, você ama Jesus? Ele falou, eu amo. Ele fala, e você não se envergonha de ficar levando Jesus para esse tipo de coisa, não? Ele, Deus me livre, que levar Jesus, cara. Falou, ué. Você acha que Jesus, o Espírito Santo, está onde? Nessa hora? Você acha que Jesus fala assim, opa, momento privativo, vou respeitar.
O Espírito Santo se entristece em nós, porque quando pecamos, das diversas formas, não apenas nessa área, Ele está conosco no pecado. Não pecando conosco, mas conosco enquanto pecamos. E o Espírito Santo, a palavra que Paulo usa por entristecer-se em nós, tem a ver com a chama de uma vela que diminui a sua intensidade. Por isso que nós temos tanto crente fumegando, como a velhinha de aniversário pós-soprada. Tem um fiapinho ali de fogo, soltando fumaça, porque o Espírito Santo não está vivo, não está alegre, não está avivado no coração, queimando no coração. Isso vem por meio da santidade, da adoração e do temor. O pecado, ele não só entristece o Espírito Santo, como faz cobertura entre nós e o nosso Deus. Moisés falava com Deus como um amigo, e ele não podia abrir mão disso. E quando Deus prometeu um anjo, ele disse: olha, anjo é pouco, Senhor, não dá para caminhar sem o Senhor. E a partir desse momento eu quero caminhar com os irmãos para um clímax e um encerramento. Porque o que Moisés faz muda tudo. As narrativas do Antigo Testamento, elas não querem nos mostrar sobre os personagens. Não é sobre eles, não é sobre Moisés, não é sobre Jonas, não é sobre Abraão, não é sobre José, Davi. Embora seja no palco deles, Deus se mostra no enredo de cada um deles. Mesmo assim, dito isso, nesse texto, o que Moisés faz muda tudo. E eu quero te chamar a orar como Moisés orou aqui. Porque Moisés, entre aspas, convence a Deus. Deus está dando uma bronca e fala: eu não vou não. E se eu for, eu queimo vocês no caminho. E Moisés chora. E leva o povo a chorar. E o povo se enxerga. E Deus manda tirar os brincos, os adereços. Manda tirar os enfeites, porque vocês não estão em festa. Pode tirar a maquiagem. Vocês não estão em festa. É contrição. E o povo chora. De vergonha, de dor, de medo, de temor. E Moisés vai para a presença de Deus e começa a orar. E a oração de Moisés é... Perceba os elementos da oração de Moisés. Ele diz assim: olha como Moisés fala com Deus. Versículo 12. Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem virá comigo. Disseste: eu te conheço pelo nome, você alcançou graça diante de mim, ou favor diante de mim. Moisés começa a usar um recurso de autoridade. Ele vai pedir para Deus aquilo que Deus já deu para ele. Senhor, o Senhor falou que me conhece pelo nome, ou seja, nós somos amigos. Senhor, o Senhor me disse que eu achei graça. A ideia de favor aqui é a mesma palavra para graça, a tradução que nós podemos ter. Se eu achei graça diante do Senhor, o Senhor disse que eu achei. O que isso significa, irmãos? Senhor, quando é que foi pelo mérito? Quando é que esse povo foi fácil e bom? Quando é que eu mereci estar na presença do Senhor, Deus? Quando é que eu mereci ser chamado pelo nome? Nunca. Dessa vez não é diferente, Senhor. Se eu achei graça, eu te peço mais graça. E que me faça conhecer o teu caminho. Em outras palavras, não é para o Senhor vir com a gente quer ir contigo. Me mostres o teu caminho. Por onde o Senhor vai, nós queremos ir também. É por graça, Senhor, não é? Moisés entende que aquilo que o Senhor pede de nós é superado, é respondido, é suprido por bênçãos que o Senhor já deu.
Deus não pede de nós nada que Ele já não tenha nos dado. Moisés entendeu isso na intimidade dele com Deus. E está dizendo: Senhor, sempre foi pela graça. E lembra que esse povo é teu povo. Como saberão que somos teu povo se o Senhor não estiver conosco? O Deus do povo. Fazendo essa oração, com o povo chorando em casa. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Pois como saberão que nós temos graça, se o Senhor não agir com graça sobre nós? E o texto termina, Deus dizendo assim, versículo 17: farei isso que você falou, porque você alcançou favor ou graça diante de mim, e eu te conheço pelo nome. Deus repete os argumentos de Moisés e diz: tá bom, eu vou. Deus ia consumir aqueles homens e mulheres. O que mudou? Deixa eu dizer uma coisa. O único que não mudou nesse texto foi Deus. O único que não mudou de ideia nesse texto foi Deus. A oração aqui não era para mudar Deus. Era para mudar Moisés e o povo. Moisés e o povo é levado através daquelas más notícias, a enxergar o próprio pecado, a se arrepender e a se aproximar de Deus com temor e adoração. É isso que a oração faz conosco. E muitas vezes Deus nos fará fazer as orações certas. E Ele responderá às orações que Ele nos fizer fazê-las. É isso que está acontecendo aqui. Moisés entende que é pela graça, mas no processo desse entendimento, o povo se quebranta, chora, se comove e Deus muda-lhes o coração. Deixa eu terminar te perguntando algumas coisas. Você tem pedido mais intimidade com Deus? Você precisa e eu preciso. O caminho para isso pode ser doloroso. E muitas vezes Deus nos dará desafios e provações para que nós mudemos o nosso coração, para que nós façamos as orações certas, para que nós voltemos a orar, inclusive, a buscá-lo, inclusive. Quantas vezes Deus não usou o recurso do deserto, o recurso da perseguição inimiga, o recurso da Assíria, dos babilônios, o recurso dos povos inimigos, onde Deus ia com vara contra o povo dele, no meio dos inimigos, para lhes corrigir o coração. Observe Deus nos tempos de Juízes, como que Deus penava os seus filhos para, em demonstração de amor, trazê-los para si de volta. Muitas vezes nossas provações são para que nós passemos a buscar a Deus como nós nunca deveríamos ter deixado de buscá-lo. Qual oração Deus quer que você faça hoje? Talvez Deus não esteja tão interessado naquela que você tem persistido. Talvez não sei. Mas vamos fazer um trato hoje? Coloque em dúvida, pergunte para o Senhor: Deus, o Senhor está indo comigo nesse caminho? O Senhor está pisando onde eu piso? Deixa eu orar como Moisés. Deixa eu pisar onde o Senhor pisa. Me mostra o teu caminho na minha vida. Me mostra rumo. Me dá mais obediência. Me dá mais devoção. Quebranta o meu coração. Me dá mais intimidade com o Senhor. Me deixa valorizá-lo mais. Me dá mais temor. Me faz mais adorador, mais santo. Mais amigo do Senhor. Me faz mais crente, Senhor. Me deixa amá-lo mais. Nos faz mais amigos. Não me deixa querer ir sem o Senhor. Me ensina a orar como Moisés. Me leve a fazer a oração certa. Que essa seja a oração nossa nessa noite. Senhor, me ensine a orar. O que o Senhor quer que você fale com Ele hoje?
Que oração Deus está te levando a fazer? Que o Espírito Santo te conduza, te mostre, e que você possa responder a Ele em oração, com temor, como Moisés e o povo fez. E nós vamos nos surpreender com o que Deus pode nos responder nessa hora. Que Deus nos abençoe, pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Vamos orar. Ó Deus bendito, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, te pedimos por consagração. Te pedimos por um amor maior em nosso coração para com o Senhor. Te pedimos mais santidade, Senhor. Te pedimos maturidade. Vida contigo. Te peço que o Senhor traga avivamento no coração dessa congregação. Nos quebrante diante do Senhor. Nos mostre o que está errado em nossa vida. Nos faça temê-lo diante dos nossos pecados. E que teu Espírito Santo nos ajude a honrá-lo diante dos nossos pecados. Abandonando os nossos pecados. Nos arrependendo dos nossos pecados. Para sermos santos para o Senhor. Ó Pai, quebre corações endurecidos e frios nessa hora. Restaura, ó Deus, a santidade, o temor e a consagração desse irmão e dessa irmã. Que teu Espírito Santo seja avivado e glorificado nesses corações. Dá-nos uma porção nova do teu Espírito, da tua unção. Nos aviva para o Senhor. Dá-nos santidade nessa geração, Senhor. Te peço por pais mais santos, para que filhos tenham esperança em casa. Te peço por filhos mais tementes e santos, para que renovem os seus lares. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. E pela tua graça, abençoa-nos. No nome santo de Jesus. Amém.